Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, a coragem de Paulo para testemunhar. E como é que anda a sua coragem também para testemunhar de Cristo? Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal. Aproveite agora a oportunidade. Também clica aí no sininho para você fazer acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Aproveite e já dê o seu like. Como temos falado durante esses 23 capítulos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou aqueles apóstolos para propagarem o testemunho de Cristo Jesus ao mundo gentil. Já dissemos que Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E por que não por meio da sua vida? Nesse capítulo 23, Paulo, muito esperto, ele atiçou os ânimos da plateia, acusadora, que queria o seu fim, e jogou-os assim uns contra os outros, ao levantar a questão sobre a ressurreição, que os fariseus criam, mas que os saduceus não criam. A confusão sobre o assunto foi tanta que não conseguiram unanimidade, e Paulo pôde ser poupado pelo livramento provido por parte do comandante da guarda, que temia que algo viesse a acontecer com Paulo, uma vez que ele era cidadão romano. Nessa noite, estando Paulo retido, o próprio Senhor se manifesta a ele e se põe ao seu lado, o animando com palavras e lhe revelando que iria dar o seu testemunho também em Roma. Na verdade, Paulo estava tão seguro da soberania de Deus no assunto que não temia as circunstâncias contrárias. Já os judeus, mais de 40 deles tinham jurado entre si com juramento de morte e estavam em jejum absoluto até matarem Paulo. No entanto, o socorro vem para Paulo e este é enviado para o governador Félix. Nós estamos vendo a quarta parte da nossa divisão proposta, que é o testemunho apostólico aos confins da terra. Nós estamos em continuação desde o capítulo 13 e iremos até o último capítulo de Atos. E como já dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Também dividimos essa extensa parte em sessões. Nós estamos na quinta dela em continuação, desde o capítulo 21, que se trata da detenção, do julgamento e da prisão de Paulo em Jerusalém. Como dissemos, veremos até o capítulo 26 essa detenção, o julgamento e a prisão de Paulo na Palestina. Lucas registra como judeus incrédulos fizeram falsas acusações contra Paulo quando este retornou a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecoste. Essa série de acontecimentos mostra que Paulo não foi responsável pela discórdia que ocorreu entre ele e os judeus incrédulos. No último capítulo, o comandante Cláudio Lísias, versos 26, tinha ordenado que se reunissem todo o sinédrio e os principais sacerdotes para Paulo se apresentar a eles, e ele conhecer os verdadeiros motivos de ele estar sendo acusado pelos judeus. Estava ali o sumo sacerdote Ananias, filho de Nebedeu. Esse Ananias era um homem cruel e muito violento que exerceu o ofício de sumo sacerdote entre 48 e 59 depois de Cristo. E não deve ser confundido com Anás de João 18:13. Ananias foi assassino pouco antes, Ananias foi assassinado pouco antes do início da guerra contra Roma, entre 66 e 70 depois de Cristo. Paulo corajosamente fixou seus olhos no sinédrio e começou seu discurso, se defendendo, principalmente defendendo a sua consciência. O sumo sacerdote, porém, deu ordens para baterem na sua boca. Um parênteses aqui muito interessante na vida de qualquer um, né? A sua consciência sempre tem que estar a seu favor. A sua razão também, o seu intelecto. E a palavra de Deus, você tem que estar conivente com ela, você tem que estar em consonância com ela. Quando essas 3 coisas estão juntas, não há quem possa te derrotar. Se a tua consciência te acusa, você tem que se consertar. Então a consciência, Paulo corajosamente fixou os olhos ali e
começou a defender a sua consciência. Paulo então não perde a oportunidade e o chama de parede branqueada e ainda diz que Deus o julgará. Os túmulos que continham ossos de mortos geralmente eram pintados de branco para que ficassem claramente visíveis. Aqui Paulo está homenageando este oficial corrupto de maneira apropriada. Paulo estava indignado, pois Ananias estava ali para julgar segundo a lei, e ele estava sendo acusado contra a lei. De acordo com a lei judaica, Paulo tinha direito a um julgamento e era necessário que o tribunal o declarasse culpado antes que a punição pudesse ser executada. Não haveria como Paulo se dar bem no meio daquelas feras, mas sabiamente incitou uns contra os outros. Foi a estratégia que ele usou, pois a plateia deles estava dividida entre fariseus e saduceus e ele percebeu isso. Esses dois grupos que surgiram no período intertestamentário, tinham posturas políticas e religiosas bastante diferentes. Paulo aproveitou a oportunidade para enfatizar as diferenças religiosas e colocar-se ao lado do grupo dos fariseus, uma vez que era filho de fariseu e aceitava também a doutrina da ressurreição dos mortos, apresentada no Antigo Testamento, coisa que os saduceus rejeitavam, juntamente com a rejeição à existência de anjos e também de espíritos. Pronto. Paulo conseguiu o que queria. A confusão estava armada entre os fariseus, mestres da lei, do grego Gramateus, eram especialistas na interpretação da lei judaica, e os saduceus, e vendo que a celeuma crescia demasiadamente, o comandante temeu que Paulo fosse ali despedaçado por eles, e mandou que ele fosse tirado dali e guardado na fortaleza. Enquanto isso, na noite seguinte, Paulo recebeu uma visita divina. Ei, você também quer receber essa visita? Olha o que Paulo estava fazendo, anunciando o Evangelho, defendendo a causa do Senhor, sendo o seu instrumento. Então, quem sabe, você fazendo isso, também não receba também a visita do seu Senhor. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, pensou? Ali na sua cama, do seu lado, se senta, com as portas fechadas, se senta o Senhor. E diz assim para você, coragem. Assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Verso 11. Já os judeus, inflamados pelo ódio, pela raiva e também pelo inferno, se reuniram sob anátema. Uns 40 deles, jurando que iriam dar fim à vida de Paulo. E até que isso se cumprisse, não comeriam nem beberiam nada. Não haveria escapatória para Paulo depois disso, mas Deus é quem comanda todas as coisas e proveu uma saída. Eu não sei que fim teve eles, já que juraram de morte, mas provavelmente são covardes e abandonaram o seu juramento. Não sei, né? Pode até ter ido até as últimas consequências, mas duvido muito. A estratégia deles era simples, avisar ao comandante que eles iriam ter com Paulo uma certa questão, né? Iam ver com ele, e depois o devolveriam. Nisso, eles iriam matá-lo. No entanto, alguém mais ouviu esse plano maluco deles, era o filho da irmã de Paulo. Evidentemente, alguns membros da família de Paulo viviam ou estavam hospedados em Jerusalém. Paulo foi avisado em uma visita de seus parentes. Os prisioneiros recebiam suprimentos por meio de parentes e amigos que os visitavam regularmente. Aqui os suprimentos estão vindo pelos parentes, né? Se nós adotássemos isso aqui no Brasil, como é que seria os prisioneiros? Iam morrer de fome, né? Paulo então diz aos guardas que levassem aquele rapaz até o comandante, que teria algo importante a dizer. Aquele rapaz falou do plano dos 40 judeus para o comandante, que logo preparou uma estratégia para defender Paulo deles. O comandante imediatamente destacou 2 centuriões e ordenou a eles que escoltassem Paulo até Cesareia. Um destacamento militar fortemente armado, um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. É muita gente, né? É muito exército, e ali treinados que eles eram combatentes. Eles foram incumbidos de entregar Paulo ao governador Félix, procurador da província imperial da Judéia, cujo centro de operações ficava na Cesareia. Eles iriam sair dali de noite, às 9 horas da noite, e irem direto para o governador Félix. Félix era um ex-escravo liberto que ascendeu a posições de influência no governo romano. Em 52 d.C., o imperador Cláudio o enviou para governar a Cesareia, ocasião em que Félix foi chamado de Excelentíssimo durante seu 8º ano de administração. O historiador romano Tácito
o caracterizou como um homem cruel e ávido por lucros, que praticava toda sorte de crueldade e luxúria, exercendo o poder de um rei com instintos de um escravo. O comandante escreveu uma carta para explicar o caso de Paulo. O teor da carta se encontra resumido nos versos de 27 a 30. Basicamente, ela contém as seguintes informações básicas. Foi preso dos judeus, estava para ser morto por eles, foi resgatado por Cláudio Lísias, comandante da mão deles, principalmente por ser ele cidadão romano, foi levado ao Sinédrio. As acusações contra ele eram de cunho religioso, portanto nada havia nele digno de morte ou mesmo prisão, e prepararam uma cilada contra ele. Os soldados, em cumprimento do seu dever, chegaram a Antípatre, uma cidade construída por Herodes, o Grande, em honra a seu pai. Esse Herodes fez muitas construções grandes, enormes, mas principalmente usando trabalho escravo, com a custo de muito sangue. Mas ele foi um grande construtor. Situava-se cerca de 50 quilômetros a noroeste de Jerusalém. No dia seguinte, deixaram a cavalaria, 70 cavaleiros, prosseguir com eles e eles voltaram para a fortaleza. A cavalaria chegou e deu a carta para o governador, juntamente com Paulo. Ele leu a carta e se informou de que Paulo era da Sicília, mas somente anunciou que o ouviria depois que chegassem os seus acusadores. Enquanto isso, Paulo foi mantido sob custódia no pretório de Herodes, a residência oficial construída por Herodes o Grande, que mais tarde se tornou também um pretório romano que incluía celas para prisioneiros. João 18:28, Filipenses 1:13. Você pode ver aí que Herodes, ele realmente foi um grande construtor, construiu muitas coisas. Esse é o mesmo Herodes que mandou matar aquelas crianças de 2 anos para baixo. Atos 23, versículo 1, começa dizendo: fitando os olhos, Paulo, no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Que versículo importante esse primeiro. Ele vai falar dessa consciência mais tarde. O escritor de Hebreus também fala isso. Atos 23, 35, por isso que aí surgem até dúvidas, né, se que o autor de Hebreus possa ter sido Paulo, né? É muito curioso o tipo de conhecimento. Mas o mesmo Espírito estava na vida dos dois. Atos 23, 35 diz: disse-me, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. O que houve com esses 40 judeus, né? É o que eu me perguntei, falei. Morreram como juraram? Eu também duvido, né, que tenha isso acontecido. A Bíblia não fala, mas eu aposto que eram covardes. E covardes não cumprem os seus votos treslocados. Continua a me admirar, de que a verdade estava ali com Paulo, mas as pessoas do mundo não viam a salvação da vida deles, que estava ali com Paulo. E pior, resolveram persegui-lo e matá-lo. É curioso. A vida nas mãos do apóstolo, que ele querendo gerar vida, e as pessoas querendo matá-lo. É cruel a gente saber disso, né? Muito incrível, né? Na verdade, os apóstolos iam construindo. Satanás ia atrás tentando desconstruir ou tentando roubar a bênção. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 24. O espírito da ganância consome o seu possuidor. Não percam amanhã, capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho para você nos acompanhar diariamente. Um vídeo novo. Dê o seu like, compartilhe, divulgue essa mensagem, espalhe, vamos aprender cada vez mais a Bíblia. Inscreva-se aí no nosso canal e a parte escrita aí você tem acesso também, jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, semeadores.com.br e nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.